Bom dia, Brasil. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Né? Mais ou menos. Como é que você tá? Eu estou bem. Por que vocês estão mais ou menos? Tá cedo. Estou esperando todo mundo entrar aqui, tá, gente? Vamos pegar o livro? Já pegaram o livro? Bom dia. Gente, a gente vai para a segunda parte de verbo, né? Deixe-me ver. Mas, gente, que isso? Calma aí, gente. É bom, hein, homem? Gente, eu coloquei na página sem saber. Vocês acreditam que eu chutei e coloquei? Opa, queria acertar os 6 números da Mega Sena assim, hein? Se eu ganhasse a Mega Sena agora, a gente ia pro McDonald's. Todos nós. O que vocês acham? Seria um McDonald's comigo? Mesmo sendo essa hora? Eu acho que vocês não iriam, né? Seus feios. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês não estão falando Sim. nada, é até esquisito quando vocês não falam nada. Desculpa, professor. Fale. Gente, olha só, agora nós vamos começar com o verbo, mas é uma parte mais complexa, né? A gente vai falar com uma parte mais complexa, né? Então, olha só. Só um minuto aqui. Professor, Oi. posso tirar uma dúvida? Sim. É sobre pronome. Eu não estava entendendo a diferença entre pronome pessoal do caso reto para o pessoal do caso oblíquo. Eu não estava entendendo a diferença entre os dois. Olha só, Ju, os pronomes pessoais de casos retos, eles são 6 pronomes, né? Eles são divididos em pessoas do singular e pessoas do plural. Então, eu tenho eu, tu, ele ou ela, e eu tenho nós, vós, eles ou elas, né? Então, no caso, as segundas pessoas, o que acontece? O
carioca, ele tende a usar a segunda pessoa, que é o tu, concordando com a terceira, né? O carioca fala tu vai, ele não fala tu vais, né? Ele fala tu vai, tu foi, ao invés de falar tu foste. Então, e tem a segunda pessoa do plural, que ainda é um caso pior, que é o vós, né? Geralmente o vós nós vamos usar, quem eu conheço que usa o vós, ou a segunda pessoa do plural, ou é os portugueses, né? Que o português de Portugal é um português diferente do Brasil, como vocês já sabem, né? De longa data. E vai acabar que ele vai ser extinto da nossa língua, né? O vós. E aí, o que acontece? A diferença, Juliana, é que o pronome oblíquo ele nunca vai ser núcleo de sujeito, diferentemente dos pronomes pessoais de caso reto, né? Então, quando você chega e fala assim, né? Quando você vai falar alguma coisa, Juliana, esse livro é para quê? Qual é a finalidade deste livro? Aí você fala assim, este livro é para eu estudar. Em um registro informal, em um registro coloquial, você simplesmente pode falar, este livro é para... As pessoas falam no registro informal, coloquial, é para mim estudar. Ah, professor, está errado o que eu estou falando? Em um registro formal, a gramática não permite, mas em um registro coloquial, a gramática permite. Qual é a diferença disso tudo e qual seria a explicação? Algumas pessoas fazem piadas dizendo que quem fala a mim é índio, né? Mas essa não é a explicação gramatical. A explicação é que mim é pronome oblíquo, e pronome oblíquo nunca vai ser núcleo de sujeito, porque os núcleos de sujeito sempre serão os pronomes retos. Por isso que é eu e não mim. O mim vai estar em primeira pessoa também. Está entendendo, Ju? Os pronomes pessoais oblíquos, eles também estão em pessoas, né? Tanto do singular quanto do plural. Num discurso coloquial, eu vi ela. Num discurso formal, eu a vi. Isso fica mais fácil até para você identificar o objeto direto, porque os pronomes oblíquos, eles também têm função sintáticas. Então, se eu chegar para você e falar assim, eu vi ela, quem vê alguém. Se você falar, eu a vi, eu vi, quem vê alguma coisa. No caso, o a, eu estou substituindo num registro informal, que seria ela. Tudo bem até aí? Entendi, professor. Alguma outra dúvida sobre pronome? Lembrando, eu não sei o certo, Ju, mas eu acho que semana que vem a gente vai ter pronome, né? Eu acho que nós teremos... Pronome não, eu acho que nós teremos revisão, semana de revisão. Eu acho que é semana que vem. Não sei, ainda não avisaram nada, não. Eu não sei, mas aí, de qualquer forma, as nossas aulas sempre são conteúdos do dia e mais dúvidas, né? Vocês sempre trazem dúvidas, né? Eu acho que é isso que faz a aula ficar boa, né? Gente, olha só, hoje nós vamos falar de classificação dos verbos, nós vamos falar da flexão da voz verbal, de aspecto verbal, correlações entre tempos verbais e conjugação de alguns verbos. Nossa, que assunto mais interessante para uma sexta-feira, em segundo ano. Que delícia, hein, Ju? Bem, turma, como que seria essa classificação de... Primeira coisa, turma, vocês já ouviram falar em locução verbal, não já? Lá no sexto ano, quando aquela tia chata faz vocês decorarem uma lista de verbos intermináveis. Hein, turma? Já, né, Isa? Eu lembro. Não, Paulo, ainda tem um agravante, né, Isa? Nossa, lembro. Lembram, né, gente? Não é muito maravilhoso? Fala para mim, pro seu professor. Não é maravilhoso decorar vários verbos e você não usa quase nenhum que você decora? Nossa. Pois bem. Eu lembro que no meu colégio a gente tinha que ficar falando para a professora os verbos. Pois é, gente. O que vocês precisam entender? Existe um macete para você poder conjugar os verbos. Então, olha só. Vamos à classificação deles. A primeira coisa que nós vamos classificá-los em regulares, tá? Regulares, irregulares, abundantes e defectivos. Daqui já dá para a gente decorar de uma maneira que nós não precisamos... Não, nós vamos entender de uma maneira que nós não precisaremos ficar feito insanos a decorar aquela quantidade desenfreada de verbo sem utilidade, né? Então, olha só, gente. Vamos pegar o verbo cantar. Fala, Tiagão, e o bebê, como é que tá? Eu chego e falo, eu cantaria.
Olha só, turma, eu cantaria. Todo mundo está vendo que meu verbo está conjugado no pretérito, no pretérito não, no futuro do pretérito do modo indicativo. Eu cantaria. Aí depois eu pego mais um verbo e falo assim, cantássemos. Olha isso, Ju. Cantássemos. Eu pego um outro verbo e falo cantarei. Cantarei. Eu falo cantaste. O que vai acontecer? Tiago, está bem, você está deixando, eu não estava conseguindo até na sala, você está conectando, acho que é. Ok, Tiago, está conseguindo aí agora, tá tudo bem, né, filho? Então, olha só, vocês estão vendo que aqui está escrito cantaria, cantássemos, cantarei, cantaste, ok? E aí, turma, eu vou pegar esses meus verbos que estão conjugados e vou colocar no infinitivo. Para quem não lembra, se nós formos parar para entender o significado da palavra infinitivo, seria o quê? Aquilo que não tem fim, né? Infinito, aquilo que não tem fim. O infinitivo é porque tem tantas conjugações, tem tantas pessoas conjugadas, que é como se não tivesse fim. Então, eu vou pegar esses meus verbos que eu coloquei, cantaria, cantássemos, cantarei, cantaste, cantamos, e colocar no infinitivo. Para quem não lembra, infinitivo é o nome do verbo. Então, gente, cantaria, cantássemos, cantarei, cantaste, faz parte de que verbo? Cantar. Pretérito perfeito. Não, aí são os tempos verbais, né? Eu estou falando que faz parte de que verbo? Qual é o nome? Cantar, porque termina em AR. Se termina em AR, está em primeira conjugação, certo? Certo, turma? Sim. Então, em qualquer tempo verbal, você terá o radical cante. Ó, você terá o radical cante. Então, se eu tenho o radical cante, o meu verbo vai ser regular. Ok? Todas as pessoas conjugadas, nós teremos o radical cante. Então, nós teremos o regular. O nosso verbo será classificado como regular. Ok? Vamos agora, gente, olha só, para o verbo ser. Olhem o verbo ser, turma. Vamos para o verbo ser. Eu chego para vocês e falo assim, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Olha isso, gente. O que eu falei para vocês? Vamos colocar o verbo no infinitivo. No caso, é o ser. Certo? Ronaldo, não era vós sóis? Sois. É sois, pensava que era sóis. Sois. Então, olha só, turma, vocês estão vendo que cada pessoa muda. Olha lá, sou, és, é, somos, sois, são. Vocês estão vendo? Isso Sim. é um exemplo de verbo irregular. Alguma dúvida, turma, entre verbo regular e verbo irregular? Não, tudo certo. Tudo certo? Então tá. Então, olha só. Deixa-me ver agora qual é o próximo tópico. Então, nós vimos verbo regular, nós vimos verbo irregular. Aí, gente, nós vamos ver agora o verbo defectivo e o verbo abundante. Qual é o verbo? O que é o verbo defectivo? É o que não tem determinadas formas em alguns de seus tempos. Exemplo, gente, falir, o verbo falir, de falência. Conjuguem o verbo falir na primeira pessoa. Eu falo? Nossa, Eu falo. Eu falo mesmo? Eu falo. Existe essa pessoa, gente? Então, o verbo colorir. Não. O verbo colorir. Eu coloro. Eu Coloro? coloro. É brabo, mas estranho. Eu coloro. É bravo. É. É bravíssimo, eu diria. E o verbo demolir? Eu demolo.
Eu demulo. Demolo. Então, o que vocês estão percebendo? Que tem algumas pessoas e alguns verbos, tem algumas pessoas que elas não existem. Essas pessoas que não existem em alguns verbos vão classificar estes mesmos como os defectivos. É como se tivessem um defeito. Estão entendendo, gente? Então, são os verbos defectivos. Mas, tipo, essa conjugação, ela não existe. Por exemplo, eu colorido, isso não existe ou existe? Não existe, filho. Então não tem como botar numa oração isso? Como a gente botaria numa oração? Na verdade, Ju, você não colocaria porque não existe. Ah, então. Aí, o que você vai fazer? Quando essa pessoa não existe, né? A pessoa conjugada não existe. Você vai apelar, Ju, para a locução verbal. Então, se não existe eu coloro, né? Sim. Você vai falar como? Eu irei colorir. Entendi, Eu vou professor. colorir. Estão entendendo? Gente, o que é locução verbal? O que é qualquer termo voltado para locução em gramática? É quando eu tenho duas ou mais palavras. Se eu tenho uma locução verbal, significa que eu tenho dois ou mais verbos. Aqui o exemplo que eu dei para vocês, irei colorir, vou colorir, são locuções verbais, porque eu tenho dois verbos, tá? Como que a locução verbal é formada, turma? A locução verbal, ela é formada de quê? Ela é formada por um verbo auxiliar e por um verbo principal, tá? Então, aqui no caso, como eu estou falando com vocês, ó, eu irei colorir, né? Eu tenho a locução verbal e eu tenho o irei colorir. Então, vou pegar o irei colorir aqui de novo e vou colocar para vocês darem uma olhadinha. Irei colorir. Nisso que eu estou usando o irei colorir, turma, eu terei o verbo auxiliar, que no caso, o verbo auxiliar aqui, turma, é o ir. E eu tenho mais o verbo principal. Eu tenho o verbo principal, que será o colorir. Certo, Paulo? Certo, Ju? Certo, Isa? Certo. Uhum. Certo. Então, quando o verbo defectivo aparecer para nós em alguma de suas pessoas, no caso na primeira pessoa, e não ter como todos nós conjugá-la, o que nós iremos fazer? Substituí-lo por uma locução verbal. Todo mundo entendeu o que é locução verbal? Sim. Sim? Então, olha só, turma. Agora, nós iremos, então, para o verbo abundante. O que é o verbo abundante? É o contrário do efetivo. O verbo abundante é quando apresenta duas formas. Olha só, a palavra imprimir, gente, o verbo imprimir. O verbo imprimir é um verbo abundante. Por quê, gente? Eu tenho a palavra imprimido e eu tenho a palavra impresso. As duas formas estão certas. O que vai fazer a diferença é que quando eu usar imprimido, eu vou usar o verbo ter como auxiliar. Então, eu vou dar o exemplo. Eu tinha imprimido o trabalho. Certo? Eu tinha imprimido o trabalho. Esse é o exemplo.
Eu tinha imprimido o trabalho. Agora, se eu for usar o impresso, como que eu vou fazer, turma? Ó, caso impresso. Impresso. No impresso, eu vou substituir. Mas aí, no caso, Guilherme, você tem que substituir por haver. Então, eu havia, certo? Eu havia impresso o trabalho. Então estaria errado se eu botasse eu tinha impresso o trabalho? Está errado, Ju. Por Tá que errado. tá errado. Por que isso é errado? Porque quando eu falo imprimido, eu tenho que usar o verbo ter como auxiliar, porque o verbo ter é mais informal. E quando eu falo impresso, eu tenho que usar o verbo haver, porque o verbo haver é mais formal, é mais erudito. Então, eu vou falar, eu havia impresso. Eu falei aqui, gente, impresso, mas não é impresso, não, tem impresso. Deixa eu colocar uma correção aqui. Impresso. Então, no caso, eu tinha imprimido o exercício e eu havia impresso o exercício. Todo mundo entendeu aí? Ronaldo, eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem. Ó, o verbo ter, ele é informal, ele é coloquial. O verbo haver, ele é formal. Tem verbos que são abundantes. Verbos abundantes é quando eu tenho duas formas para ele, duas conjugações. No caso, eu estou falando do imprimir. Então, eu usei impresso, eu posso falar impresso, como eu posso falar imprimido. Quando eu for falar impresso, eu não posso falar eu tinha impresso. Eu posso falar eu havia impresso. E quando eu usar o imprimido, eu tenho que falar eu tinha imprimido. E não eu havia imprimido. Entendi. Entendeu? Então, olha só. Vamos voltar aqui, né? O livro aqui, gente... O senhor pode dar, professor? O senhor pode dar mais algum exemplo de algum verbo abundante? Isso aqui no livro de vocês mesmo tem, ó. No último quadrinho. Eu tinha aceito. Não, eu tinha aceitado. Eu havia aceito. Eu tinha elegido. Eu havia eleito. Eu tinha benzido. Eu havia bento. Ok? Então só muda mais coisa de ser uma forma mais. Ai, como a palavra mesmo é. Formal, erudita. Entendi, professor. Ô, Ju, existem alguns verbos que têm dupla conjugação. Certo, Paulo? Certo, Isabelle? Certo. Só que as pessoas fazem o quê? As pessoas, elas usam errado. Gente, as pessoas estão falando assim, eu tinha chego. Não existe essa construção. Eu tinha chego, eu tinha chegado, pelo amor de Deus. Eu tinha chegado. Ninguém fala eu tinha chego. Ou então as pessoas agora falam eu tinha bebo. Eu tinha bebido, pelo amor de Deus. As pessoas falam, eu tinha trago. Gente, até azido. Trago é cigarro. Eu tinha trazido. E ponto. Gente, as crianças passam e me dão um tchau. Eu estou me sentindo um ator, um artista. Eu tinha trazido. Não existe essa coisa de trago. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim. Entendi. Isabelle atualmente corrige muito com isso.
Ai, que bom. Agora nós vamos... Eu já nem sei o que eu vou ensinar, gente. Deixa eu ver aqui. Então, a gente falou de verbo regular, de verbo irregular, de verbo defectivo, de verbo abundante. Gente, olha isso aqui, gente. Gente, olha isso, Ju. Você vai pirar agora. Olha isso, Paulo. Regularização dos verbos irregulares. Eu fazia um desenho. Eu sabo desenhar. A gente apertou a tecla criança de 4 anos, né? Eu sabo. Muita gente O que fala seria desse jeito sabo? mesmo. O sabo seria o Eu sabo também não da sei. pessoa. Quem falaria isso, Ju? Seria Meu uma Deus. criança, né? Uma Não, criança. mas o que seria um sabo? Eu sabo. Ah, eu sei desenhar, meu Deus. Ô, gente, quando eu falo para vocês, vocês não acreditam. Eu pego redação que a aluna escreve assim, ó. Comigo. Eu vejo isso, gente, redação comigo. A pessoa não sabe que existe o pronome, a pessoa aprende pronome oblíquo a vida toda, na vida. A pessoa não sabe que comigo é comigo, a pessoa escreve comigo. Eu vou lá embaixo, gente, assim, ó. Eu estou escrevendo assim agora na redação, quando fazer isso. Semigo. Ainda fala assim, ó. Semigo. Eu debocho, eu falo assim, semigo. Estamos juntos. Ainda fala assim, estamos juntos. A pessoa fala assim, estamos juntos, eu estamos juntos. Eu ainda debocho. Ó, semigo. Hein? A gente faz letras, ensina letras da pessoa falar comigo, eu sabo. Ó, gente. Paulo, dá uma lida aqui para mim, filho, né, nesse contexto aqui embaixo, da 447. As crianças? Sim. As crianças, quando estão aprendendo a falar, frequentemente usam formas de verbos irregulares como se fossem regulares. É comum, por exemplo, elas dizerem eu fazia, em lugar de eu fiz, eu sabo, em lugar de eu sei, ele fazeu, em lugar de ele fez, eu trazo, em lugar de eu trago. E por que as crianças falam assim? Por que as crianças falam assim? Vai, Paulo. Ela fazia, né, Isa? Ou seja, as crianças inventam. Ah, peraí, deixa eu começar ali. Beber, verbo regular, eu bebi. Comer, verbo regular, eu comi. Formas regulares. Fazer, verbo irregular, eu fazia. Forma regularizada. Na Ou cabeça seja, da as crianças criança, inventam certas formas por meio de analogias, isto é, de comparações com formas de verbos regulares que elas já conhecem. A regularização de formas irregulares também é comum na linguagem dos adultos. Não é raro as pessoas dizerem se ele trazer, em lugar de se ele trouxer. Se você pôr, em lugar de você puser. Ele manteu, em lugar de ele manteve. E outras semelhantes. Veja um exemplo nessa tirinha. ó o exemplo, gente. Quem pode ler aqui com Paulo a tirinha? Vai, Paulo e Juliana. Ok. Vai, Paulo. Ah, tá. Outra vez que você. Não, peraí. Outra vez que você trazer meninos de rua para dentro de casa. Sabe o que eu vou fazer? Um bolão de chocolate. Bom. No primeiro quadrinho, a mulher emprega a forma regularizada outra vez que você trazer em lugar de trouxer. O que eles fazem, gente? Eles regularizam, né, o irregular. O que seria irregular, que não tem o mesmo radical, como vocês viram, eles regularizam. A criança faz isso e o adulto faz isso, né? No caso, beber e comer são verbos regulares. Ok, tudo bem, sem problema. Mas o verbo fazer é irregular. Aí a criança fala, eu fazia ao invés de eu fiz, né? E aqui no caso, ó, nós temos a pessoa, que é a primeira, segunda e terceira, o número, que é singular e plural, o modo, que é indicativo, subjuntivo e imperativo,
E no caso a voz, que é ativa, passiva e reflexiva. Então vamos lá, gente. Voz ativa. O temporal afundou os velhos barcos. Ok, voz ativa. Eu vou transformar a minha oração de voz ativa para a voz passiva analítica. Como ficaria? Os velhos barcos foram afundados pelo temporal. Aí, no pelo temporal, eu já vou ter agente da passiva. Estão lembrando mais ou menos disso? Esse negócio eu não lembro. Isso é voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva Tá, é isso, sintética e sim. voz Ah, eu lembro reflexiva. disso. Isso. Uhum. Olha só, o temporal afundou os velhos barcos, é a voz ativa. Aí eu vou transformar a minha voz ativa para a voz passiva analítica. Os velhos barcos foram afundados pelo temporal. Ok? Aí vocês vejam, gente, que na voz passiva analítica eu tenho uma locução verbal, foram afundados. E já no número 1, que é na voz ativa, o temporal afundou os velhos barcos, eu tenho um verbo. Ok? Então vamos lá. Vamos ver os. Então, no caso, se a minha voz é ativa, o meu sujeito vai ser agente. Se a minha voz é passiva, o meu sujeito vai ser paciente. Tá? Isa, dê uma olhadinha aqui embaixo para mim, por favor. Tipo de voz passiva. Não, antes de mais nada, Dependendo, vai, Isa. Pode ir. dependendo da estrutura verbal presente na frase, a voz passiva subdivide-se em analítica ou sintética, ou pronominal. Então, olha só, a analítica, vocês viram agora o exemplo que eu dei. Exemplo, voz ativa, o cão bebeu a água. Voz passiva analítica, a água foi bebida pelo cão. E nós temos a voz passiva sintética, que é o verbo que indica ação, mais o ser, que é pronome passivador. Turma, alguns professores chamam pronome passivador, aqui no chat, tá? E outros chamam de partícula apassivadora. Apassivadora. Tem concurso, gente, que a banca coloca como unidade apassivadora. É tudo a mesma coisa. Só que vocês farão um concurso um dia e, dependendo da banca que elaborar a prova, vai dar uma nomenclatura diferenciada. Tá? Observe este exemplo. Alugam-se no novo centro comercial escritório de alto padrão. Como é que ficaria, então, aqui, se você transformasse para voz ativa? Escritórios de alto padrão são alugados. Certo, turma? Certo. Certo, professor. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente já fez a transição, como eu falei para vocês, né? O cão bebeu a água, a transição. A água foi bebida pelo cão. Deixa eu ver aqui alguma coisa mais. Não. Aspecto verbal. Vamos ver o aspecto verbal aqui, turma. Ó, os principais aspectos verbais. Dá uma lida aí para mim. Quem pode ler?
O aspecto verbal pode ser expresso por uma única forma verbal ou por uma combinação de formas verbais e apresenta diferentes classificações, dependendo do momento inicial, do momento final e da duração do fato e do tempo. Então, isso aí vai depender, né? Então, os principais aspectos... Gente, vocês já perceberam, se a gente for parar para analisar a questão do verbo, né? Exemplo, se vocês forem... Vamos pensar um pouquinho no enredo da narrativa. Os fatos, quando um repórter está informando uma notícia. A notícia já aconteceu, mas ele usa no presente. Os professores de história, quando estão dando aula, eles fazem o quê? Eles presentificam o passado. Eles estão trazendo o passado para aquele momento. Né? Eles farão o quê? O fato que aconteceu ser presentificado. Estão conseguindo entender o que seria o aspecto verbal? Isso vai entrar numa questão de algo perceptivo, de algo contínuo, é como se fosse uma continuidade, né? É como se fosse algo habitual, algo incoativo, algo conclusivo, certo? Então, vamos ver o primeiro aspecto. Paulo, você leu perceptivo. Juliana, você leu contínuo. Tiago, você leu habitual. Isabelle lê o incoativo. Deixa eu ver quem está mais aqui. Caroline vai ler o conclusivo. 1, 2, 3 e já. Perspectivo. O fato é visto como concluso completo. Exemplo, no finalzinho da tarde caiu sobre toda a cidade um temporal assustador. Ok. Contínuo. O processo prolonga-se no tempo. Exemplo, a falta de boas chuvas está prejudicando muitos agricultores da região. Está vendo? Está dando uma continuidade. O perspectivo que o Paulo leu foi algo completo, algo que já foi concluído. Já o que a Juliana leu, que é algo contínuo, é algo que está se prolongando com o tempo. Vai, o próximo. Veja nas falas dos personagens da sua tirinha outro exemplo de aspecto contínuo. Tem um cara perguntando se temos algum cruzeiro por menos de 1.000 pratas. Esse já está viajando. Geralmente é o gerúndio, né, gente? É o verbo na forma nominal do gerúndio. O habitual, quem vai agora? Habitual. O evento é caracterizado como rotineiro. Exemplo, para assistir aos jogos sem pagar ingresso, os meninos pulavam o muro do estádio. Quando ele era jovem, vivia passeando pelo mundo sem preocupações com o futuro. Obrigado, Thiago. Vocês estão vendo que isso é uma rotina, que é um hábito. Vai, quem agora, Isabelle? Incoativo. O processo está em seu início. Exemplo, a prefeitura começou a reformar algumas salas da biblioteca municipal. Estão vendo? É o início, começou a reformar. Está no início do processo. E o conclusivo, vai, Caroline. Posso começar? Deve. Tá. Conclusivo. O fato é observado em sua fase final. Exemplo, meus amigos acabaram de voltar da praia onde passaram o feriadão. Obrigado, Caroline. Ô, gente, é exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se você for falar algo para poder concluir, o seu verbo vai estar com uma característica de um fato observado na fase final, já que é conclusão. Se você for falar algo que está incoativo, é algo que já está no início do que você está falando. Então, você vai utilizar verbos como começou, iniciou, com a própria internet, que agora, né, nós temos com a própria informática, inicializou. O habitual seria o quê? O habitual é algo do nosso cotidiano, é algo da nossa rotina. Já o contínuo, como o próprio nome está dizendo, é algo que tem um prolongamento devido ao tempo, né? E, no caso, perspectivo, que é algo que já foi concluído. A aula vai cair, né? Mas sou eu mesmo que vou continuar com vocês, então... Vamos continuar ainda na mesma página, né, gente? É o mesmo ID, vocês já repararam, né? Quer dizer, então, que vocês agora vão saber tudo sobre verbos. Né?